Glória a Deus. Ainda um pouquinho sobre os pés, abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 4. Segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 4. Nós vamos dar sequência à nossa escola bíblica. Vamos ler? Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 4, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Palavra de Deus. O Senhor seja com todos nós. Tome assento, por favor, e abra bem os olhos do seu entendimento. Então, meus irmãos, nós estamos falando nesses dias, aliás, de domingo próximo passado para hoje, sobre a apostasia, sinal dos tempos do fim. Estamos falando muita coisa sobre o tema Eu, Igreja, em tempos de crise. Tivemos aqui, sexta-feira, reunião com os obreiros e obreiras, bem-aventurado aqueles que valorizam a sua chamada, e aqui estiveram, e nós falamos Eu, obreiro, em tempos de crise. E nós tivemos aqui ontem com a mocidade, essa linda mocidade que comeu bolo ontem, de graça. E foi muito bom o que Deus falou conosco, que Deus está falando comigo, que eu tenho que falar aquela palavra com a igreja toda, porque realmente é uma palavra que edifica de forma especial com relação ao que está acontecendo esses dias. E foi muito bom, Deus abençoe. E nós estamos falando, Eu, Igreja, em tempos de crise, na Escola Bíblica Dominical. Falamos das crises, os sinais da vinda de Jesus Cristo, o que Jesus está proporcionando com tudo isso, qual é o meu comportamento, e falamos muita coisa. E agora estamos em alguns outros sinais, entre eles está o sinal dos tempos do fim, a apostasia. E nós lemos aqui claramente que o versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia é um sinal da vinda do Senhor Jesus. E a apostasia é o abandono da legítima e verdadeira fé. Nós falamos aqui sobre qual o significado, falamos da apostasia e os últimos dias, também falamos da apostasia e os falsos mestres, a apostasia e a heresia. Falamos na comparação da apostasia, que muitos fazem como um pecado de morte, também falamos. E estamos aqui para dar sequência, nesta manhã, falando dos aspectos da apostasia. Algumas coisas falaremos aqui para esclarecer mais ainda o que é a apostasia. Mas guarde isso no seu coração. É o abandono da verdadeira palavra, da sã doutrina, a doutrina pura, a doutrina de Deus. E é muito sério, porque a sutileza, a ação do inimigo, ela é bem camuflada. Ele não vem pregando abertamente, eu estou contra, não. Ele vem infiltrando doutrinas que não são bíblicas. Preste atenção,
ele vem infiltrando doutrinas que não são bíblicas. Já observou que muitas pessoas hoje estão brigando contra verdades? Ora, quem é que não mente? Não tem essa expressão no meio de nós? Espera aí, como assim? A Bíblia não diz claramente, explicitamente, não mentirás? Como que você se atreve a dizer quem não mente? Porque quando falamos isso, nós estamos dizendo, eu minto. Ou não? E quando falamos isso, nós estamos dizendo, todos mentem. Quer dizer que Deus não tem nenhum salvo. E que todo o crente é mentiroso? Cuidado, cuidado. Todo crente não é mentiroso, não. Talvez você esteja mentindo num grupo e você seja a única mentirosa ou o único mentiroso desse grupo, querendo acusar os outros daquilo que você que pratica. Então a apostasia é isso. A pessoa vai abandonando verdades com outras verdades. Você abandona a verdade legítima por uma verdade inventada por você. Quem é que não trai? Quem é que não peca? Ou seja, nós somos pecadores ou somos santos, lavados, remidos e redimidos, transformados, e o pecado não terá domínio sobre vós, e por causa da graça não pecaremos de maneira nenhuma. Se porventura pecar, temos um advogado no céu. Ou seja, não é uma vida de pecado, é uma vida de se talvez alguém possa cair, mas recorre ao advogado, se lava no sangue de Jesus e continua sem pecado. E uma das apostasias hoje que tem acontecido é esse negócio de todo mundo dizer que é pecador. Ou seja, quando não tínhamos Jesus, nós éramos pecador. Era um pecador, andava sem Jesus. Quer dizer, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou. No seu sangue que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo, ou seja, eu era pecador, não sou mais, estou esperando Jesus voltar. E eu estou andando, lutando contra. Não, mas a pessoa diz, irmãos, somos pecadores, né? Ou seja, o que ela está pregando camufladamente, talvez, muitas vezes, sem perceber, é que nós todos, todo dia, pecamos. E nós não vivemos para pecar, nós vivemos para santificar. Nós não vivemos. É por isso que 1 de João, a gente tem que entender a carta de João, porque muita gente usa aquilo ali para dar desculpa sobre isso. Capítulo 1, de 7 a 10, vai dizer que quem diz que não comete pecado, faz Deus mentiroso. Está vendo, pastor? A Bíblia está dizendo que quem não comete pecado, faz Deus mentiroso. Isso, mas aí 1 3, de 8 a 10, diz que quem comete pecado é do diabo. E agora? Como é que você pega essa aí? Se nós dissermos que não temos pecado, faz Deus mentiroso. Se nós pecarmos, somos do diabo. E agora? Vamos disputar então. É porque a pessoa fica com aquela primeira para desculpar. Aí usa o capítulo 7 de Romanos para dizer, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Oh, miserável homem que sou. Quando fugirei do corpo dessa morte? Está vendo, pastor? O próprio Paulo, mas leia o capítulo 6. O capítulo 6 está dizendo que eu tenho que morrer com Cristo. E o capítulo 6 começa dizendo, por causa da graça abundante eu posso pecar? De maneira nenhuma. Eu tenho que sepultar a minha vida com Cristo, morrer com Ele e ressuscitar para viver em novidade de vida. E o pecado não terá domínio sobre vós. Capítulo 6. Então o capítulo 7, Paulo está dizendo, quando eu era sem Jesus, o mal que eu queria não fazer, eu fazia, e o bem que eu queria fazer, eu não fazia. Mas aí ele começa o capítulo 8 dizendo, portanto agora, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, a saber, os que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Aí no versículo 7, versículo 13, ele diz: porque a inclinação da carne é morte. Se o Paulo tivesse no capítulo 7, já no capítulo 8, ele ia morrer. A inclinação do pecado é a morte, mas para o Espírito é a vida. Andem como filhos de Deus. Por isso João resolve o assunto dele, na epístola dele. Espera aí, quem diz que não comete pecado faz Deus mentiroso? Quem comete pecado é do diabo? Como assim? É porque na primeira parte está falando para quem ainda não conhece Jesus. Toda pessoa que ainda não experimentou Jesus, não nasceu de novo, não tem como dizer que não tem pecado. Por isso que Jesus veio para a cruz, porque nós tínhamos pecado, e para isto se manifestou o Cordeiro de Deus, para tirar os pecados do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Para isso veio Jesus. Quando ele veio, ele tirou o pecado. Por isso agora, uma vez conhecendo Jesus, quem viver no pecado é do diabo. Mas aí tem algo tremendo, capítulo 2, no meio do capítulo 1 e 3, claro. No capítulo 2 ele diz: filhinhos, não pequeis. Olha o mandamento: não pequeis. Ou seja, conheceu Jesus, agora não peca mais, porque senão você vai ser do diabo. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura você pecar, tens um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Então nós vivemos não para pecar, vivemos para santificar. E é por isso que quem é santo, santifique-se ainda mais. Essa é a doutrina de Deus. Mas as pessoas estão pregando tanta coisa, que as pessoas estão agora vivendo para pecar. Preste atenção, traz a mente para cá. Satanás, sai em nome de Jesus. Você tem que entender isso aqui. Nós não vivemos para pecar, nós vivemos para santificar. Entende isso ou não? E aí nós temos que evoluir a nossa carreira, crescer. Não gosto dessa palavra evoluir, porque ela é espírita, muitas vezes na boca de muitos. Mas não é evoluir no espírito, não sei o quê, na próxima geração, isso não. É crescer com Deus. O homem, ele tem que melhorar com Deus. Ele não pode piorar com o tempo, ele tem que melhorar. Até alcançar a estatura de varão perfeito. Aquele que produz fruto, produza mais fruto ainda. Nossa vida, carreira com Deus é de crescimento. Por isso que tem muita gente parada na igreja dizendo: não sei o que aconteceu. Você parou de se esforçar para isso. O reino de Deus é tomado. A palavra é por esforço, no grego quer dizer abruptamente. Porque o reino de Deus tem que ter coragem, tem que ter vontade, tem que ter esforço. Por isso, sede fervorosos de espírito. No zelo não sejais remissos. Ou seja, se você vai correr, corra. Aí vou correr. Irmão, sai do lugar, irmão. Não, eu estou correndo. Irmão, pega esse negócio e corre. Não brinca de ser, não faz que é, seja. Nós temos que aprender a ser, animar, acordar, ter vida, colocar fervor. Sabe qual é a época que nós mais crescemos? Quando tem reações em nós. A gente vem para a igreja e já vê: oh glória, aleluia, Deus vai falar comigo, oh glória. Aí você já chega vendo Deus, discernindo Deus, sabendo tudo de Deus, porque você veio aceso para isso, você não veio apagado para isso. Por isso, irmãos, esse negócio de quando meu marido prega, eu dou glória a Deus, quando o outro prega que eu não gosto, eu não dou glória a Deus. Você está morto, você está afastado, apostatou da fé, porque todo crente ama qualquer verdade pregada por qualquer pessoa.
E a gente começa a escolher, não é a verdade, é quem fala, não é quem fala, é o que está sendo falado. Uramai. Hoje eu não quero não, porque não é o pastor que vai pregar. E aí não houve verdades em outras bocas. Não, hoje eu não vou ouvir não, porque é o pastor que está pregando, eu não vou com a cara dele. Ou seja, já está distanciado da verdade, porque nós temos que amar até os nossos inimigos. Ei, se cura em nome do Senhor Jesus. E aí tem alguns aspectos da apostasia. Segundo os teólogos, pelo menos 2 aspectos distintos da apostasia. E nós vamos ver aqui. Primeiro, é sobre a discrepância teológica e o desvio moral. Vamos lá. A primeira apostasia, a teológica, que é essa que nós estamos falando. E é muito fácil, irmãos, é fácil demais pregar baboseira. É fácil. Porque as pessoas, elas fazem cursos para envolver o auditório. Olhe para mim, por favor. Você mesmo, Deus quer impactar a sua vida. Está vendo? Eu estou inventando. A pessoa faz a técnica. Ela põe olhos, ela põe direção, ela chama atenção e o povo empolga. Dá glória, mas a alma não aquece. É a verdade revelada que aquece e cura almas. Cuidado com a disposição do pregador e da pregadora, mas a boca não fala verdades. Tem gente que tem aula de homilética e se comporta de uma maneira linda, perfeita, mas a palavra não é de Deus. Cuidado. É uma das coisas que você tem que saber. O centro de tudo não é você, é Jesus. É Jesus. Ok? Entenda isso. E quando Jesus estava na terra, uma das coisas que ele deixou bem claro, eu vim para glorificar o Pai. Por isso que quem ele amava, às vezes dizia, vocês querem ir embora também? Porque eles não são o centro. O centro é a verdade. Vocês querem ir embora também? Não, mas aí vem um pregador e diz que você é o centro de Jesus. Não, ele te amou, ele me amou, morreu por nós. O centro de Jesus é o Pai e a verdade. Esconda-te em Cristo urgentemente. Seja humilde para estar nele. Amém? Isso, tudo que eu estou falando, se tivesse uns camaradas meio doidos aqui, estava tudo refutando e usando um punhado de versículo. Aí você usa 50 mil versículos para cá, ele usa 50 mil versículos para lá, embora a Bíblia tenha só 31.173, dependendo da versão, mas aí usa um punhado de versículos, acrescenta mais tantos, para ficar defendendo o que pensa. Agora põe a sua vida no altar do Senhor, entra em propósito de oração e jejum, purifica o coração, você só vai ser convencido pela verdade. Aí vem a questão, a primeira, a apostasia teológica, é a rejeição total ou parcial da sã doutrina, por meio de deturpações levianas e divergências inconsequentes aos ensinamentos sagrados. E aí que vem, irmãos, quando você for ouvir algo de Deus, limpa o coração, e ouça questionando, não como um incrédulo, mas como alguém que faz perguntas para não ser enganado. Deus só vai salvar o que ele escolheu para salvar. Escolheu para salvar como assim? Preste atenção, vocês que estão no DCM. Deus escolheu pessoas, somente as que ele quer salvar, e outras ele escolheu para mandar para o inferno. Como assim? Quer dizer que Deus escolheu alguns e deu vida para eles, para que eles pudessem ir para o inferno? Como assim? Esse amor que Deus amou o mundo de tal maneira é parcial? Ele é só para alguns?
Ou Deus ama o mundo sem fazer acepção de pessoas? Faça perguntas, porque Deus ama a todos. Só que Ele é justo. É por isso que Ele quer que a gente vá pelo mundo inteiro e pregue o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Nós temos que chegar às almas. Se eu tiver esse tipo de pensamento, não precisa de missão. Porque já escolheu uns e outros. Por que Paulo morreu daquele jeito? Por que Pedro foi morrer daquele jeito? Não dorme agora não, acorda. Por que Pedro foi morrer daquele jeito? Para que pessoas foram morrer no Coliseu? Para que pessoas foram morrer no jardim do Nero lá, acesos pelo fogo para iluminar o jardim dele, daquele louco? Se Deus já tinha os que iam para o céu, os que não iriam. Pelo amor de Deus, irmãos. Aqueles irmãos, e o nosso Cristo morreu na cruz para trazer o evangelho. Nós somos a semente do sangue dos mártires. Nós somos nascidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. A história do cristianismo é uma história de doação, dedicação, sacrifício, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Ide por todo o mundo e pregai meu evangelho. Quem há de ir por nós? Para que esses apelos? Então é isso que eu quero que você entenda. Lute todo dia para ser fiel ao que vencer. O que vencer. Ao que vencer. O que vencer. Cada carta tem essa palavra, 7 cartas. O que vencer. Ao que vencer. O que vencer. Ao que vencer. Não é o que eu escolhi, é o que eu escolhi. O que vencer. O que vencer. O que vencer. O que vencer. Não é guarda o seu nome, fica tranquilo porque eu já te escolhi. Não, é guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Ser fiel até a morte e aí eu vou te dar a coroa da vida. É por isso que as pessoas estão relaxadas por aí, não faz nada para a obra. Outra apostasia. O texto bíblico para isso que nós estamos falando, a apostasia teológica. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão aos ouvidos ou nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmãos, fábulas e outras tantas coisas você tem que entender. A gente, quando era lá daquele sincretismo religioso lá, daquela confusão religiosa, a gente procurava a benzedeira, ela vinha com um ramo, ela pediu para o santo fulano de tal, para o guia fulano de tal, e vinha aquela coisa toda, e tal. Às vezes a gente vem para a fé e quer fazer a mesma coisa, só que sem folhinha, sem imagem. Irmã, ora para mim, para ver o que Deus tem para mim hoje. Cartomante. Irmã, vê aí para mim. E até melhor, né? Porque você não precisa nem pagar para a irmã. Apesar de que tem umas pessoas aí que cobram, né? Tem umas pessoas aí que falou um negócio aí que eu fiquei horrorizado, né? Uma pessoa, não sei aonde, em qual bairro, saber eu sei, mas não posso falar. Aí falou: estou precisando da senhora para orar aqui e tal, não sei o que, ó. Ah, sim, me manda o táxi e fica R$300. E a pessoa, tem gente que faz isso. E às vezes o irmãozinho que precisa de uma ajuda na igreja, irmãozinho no sentido de carinho, que precisa de uma ajuda na igreja, a pessoa não ajuda. Às vezes não é nem dizimista na igreja que faz parte. E dá o dinheiro para essas pessoas que já põem preço. Como é que faz isso? Outra coisa, essas pessoas vão procurar ouvir coisas segundo seus próprios desejos, concupiscências, epitomia. Então as pessoas vão, nossa, aquele pregador ali é demais. Por que ele é demais? Porque fala o que ela pensa. Nós temos que ir ao deserto ouvir João Batista. Você entende o que é isso? A gente tem que sair de conforto,
de querer ouvir o que a gente quer e ir ouvir o que Deus está falando, ainda que seja no deserto. Muitas vezes Deus nos põe no deserto só para ouvir o pregador certo, só para ouvir a pregadora certa. Quem está entendendo? Então tem a apostasia teológica e tem a apostasia moral. É a hipocrisia instaurada no coração de determinados indivíduos que professam por meio de suas palavras que creem em Deus. No entanto, o nega com suas obras. Apostatar moralmente é desviar-se do caminho ou caminhar desleixadamente. Eu falo que tenho Deus, que Deus é tudo e tal, eu sou sabichão, mas não tem uma obra na minha vida. Não tem um fruto na minha vida. Lembrem-se que aquela árvore que não produziu fruto, no outro dia, Jesus já tinha amaldiçoado e estava seca. Jesus não quer achar folhas, Ele quer achar frutos. Jesus não procura folhas, Ele procura frutos. E frutos bons. Aleluia. Pela árvore, pelo fruto se conhece a árvore. O fruto é o resultado da árvore, não são as flores, não são as folhas, não são as flores, não é a beleza do tronco, não é a beleza dos galhos, não é a formosura da árvore, mas o fruto, se é saboroso e se faz bem para a saúde. Deus está levantando um povo que faça bem para a saúde da terra. Aleluia! Diga, tem que ter obras. E não é que primeiro que eu vá e faça não, é que primeiro se eu nasci de novo, é meu propósito. Lembra da samaritana? Jesus querendo falar com ela e ela nada. Abre essa porta daí também, Pedro. Venta melhor também, né? Pronto, não foi o sol, beleza? Veja bem, o que eu falei? A samaritana, Jesus chegou para ela e foi falando, e ela foi ignorando Jesus. Até que Jesus falou, chama sua esposa, e falou, não tem? Falou, nisso você falou a verdade. Ou seja, até agora você estava ironizando, ignorando o que eu estava falando com você. E aí Jesus oferece a ela água, ela bebe a água, ou seja, espiritualmente acontece a conversão da samaritana, ela conhece o Messias, e assim que ela conhece o Messias, ela sai correndo. Achei o Messias. E ela vai na cidade que ela tinha vergonha de comunicar com aqueles. Ela se marginalizava, se colocava à margem da sociedade pela vida que tinha e pelas coisas que ela sentia ser acusada, mas agora ela achou Jesus, e ela foi para o meio daquele lugar e disse, venham e vejam, eu achei o Messias. Aleluia! É isso que acontece conosco, quando a gente converte, a gente quer mostrar o noivo. Já viu quando alguém fica noivo? Fica noivo porque ama, não é aquele noivo com negócio, não. Mas aquele noivo por amor. O dia que fica noiva, pega aqui. Mostra, mas não mostra, aquele negócio de ciúme e tal. Vai. Essa é a sua noiva? Sim ou não? Quer mostrar para a família? Aí quando alguém da família, nossa, mas ela é bonita. É assim ou não é? Quando a gente fica noivo de Jesus e quer mostrar Ele para todo mundo. Achei Jesus, Anagaço, Brecamai. Ele é maravilhoso. Ele mexeu com a minha alma. Ele transformou meu coração. Ele me libertou de tudo que não prestava. Olha, e esse Jesus pode ser o seu Jesus também. Aleluia.
É isso, mas olha o que diz Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Você conhece Jesus mesmo? Então você ama seu pastor. Você conhece Jesus mesmo? Então você ama suas ovelhas, no bom sentido, porque elas são de Jesus. Você ama a sua igreja mesmo? Então você trabalha por ela. Você ama os irmãos? Então você tem prazer de estar no meio deles, no departamento que você faz parte. Tem obras, tem resultados. Quem está entendendo? Outras passagens bíblicas sobre a apostasia moral. Isaías 29, 13. Mateus 23, 25 a 28. Romanos 6, 15 a 23. 8, 6 a 13. 2 de Pedro 2, 22. Irmãos, quanta gente não faz nada na igreja e ainda levanta contra quem faz? Verdade ou mentira? Aí está no departamento e tem gente falando mal da liderança. Vai ser líder para você ver. Pergunta para os líderes se é fácil. Eles não estão ganhando nada, estão fazendo a obra por amor e ainda tem gente de graça para levantar contra e falar mal. Isso não é igreja. A igreja ama, a igreja ajuda, a igreja dá o ombro, a igreja estende a mão. Em nome de Jesus, não entre na linha dos apóstatas. Em nome de Jesus, seja alguém que ama, seja alguém que ajuda, seja alguém que contribua. Aquilo que você vê que está errado, vai orar para Deus ajudar a pessoa a se consertar. E pode ter certeza que na sua vida tem coisa errada também para você consertar. Tem gente que não gosta da glória a Deus nessa hora de jeito, não é difícil mesmo, não, fica tranquilo, eu entendo. Fatores que promovem, lá vem o irmão da foto, mas toda vez eu fico sem jeito. Fatores, e aí eu faço ele ficar sem jeito, ele sai logo. Fatores que promovem a apostasia no mundo. Primeiro, consequência dos últimos tempos. Por quê? Porque os homens se tornariam amantes de si mesmos. Está ouvindo? 1 Timóteo 4, versículo 1, a parte A, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Já é, pastor, mas a gente tem que combater isso, não adianta combater isso não. Nós temos é que não cair nisso, porque a Bíblia está dizendo que vai acontecer. Outra coisa, influência maligna no mundo. 1 Timóteo 4, 1, a parte seguinte, a parte B. Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Tem hora que a pregação da pessoa revolta pessoas com pessoas. Sabe aquela pessoa que está te perseguindo? Deus vai pôr ela na prova, Deus vai encantar ela, Deus vai... Sabe aquela pessoa que está te provando? Perdoe ela, ore por ela. A Bíblia manda orar pelos que nos perseguem. E manda nós ficarmos felizes no interior. Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos. Não manda revoltar, não manda apontar dedo, não manda fugir do lugar, manda perdoar. É por isso que tem gente zanzando para lá e para cá fora da direção de Deus. Mas aí a pessoa está revoltada e ouve uma palavra dela. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Se eu quisesse, eu falaria ao meu pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos para me guardar. Mas eu não quero. Eu vim para amar eles, e mesmo não sendo amado, morrer por eles. Que narrará, súbia, aprenda com seu mestre Jesus. Você não é igual ao que te persegue, você é igual àquele que te chamou. Nós somos a imagem e semelhança de Jesus.
para ter o caráter de Jesus, para ter a mente de Jesus. E percebam, Jesus era manso? Sim ou não? Humilde? Tem gente que falou não. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Era manso, era humilde. Pacificador? Sim ou não? Mas ele entrou no templo, com a zorrague na mão, e virou a mesa dos cambistas. Jesus irou. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Jesus irou, mas não pecou. Mas fez o que tinha que ser feito. Esse é o amor de Deus. A gente sempre anda e a gente sempre é correto com o que tem que ser feito. E é por amor. E é por amor. Aí que está o problema. Por que Deus fala em Romanos 12, 19, a seguir que a vingança pertence a Ele e nós não devemos nos vingar uns aos outros? Não vingueis uns aos outros. A mim pertence a vingança. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, fazendo isso, amontoarás brasas vivas na cabeça do seu inimigo. O que Jesus está dizendo? Primeiro, que eu não sei vingar. Segundo, que ele sabe vingar. Terceiro, que a vingança dele é quando eu faço boa obra. Quando eu ajudo quem está contra mim. Quando eu auxilio quem está contra mim. E aí vem brasa viva para a cabeça. Para matar ele, não. Brasa viva é sinônimo que ainda há comunhão. Brasa viva, enquanto há brasa viva no altar, há comunhão com o céu. Quando eu faço bem para a pessoa, estou perdoando a pessoa, estou ajudando a pessoa. E aí vem a vingança de Deus. Deus trabalha com a pessoa para a salvação dela. Porque Ele quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Porque a graça do Senhor há se manifestado a todos os homens. Mentalidade de crente, mentalidade de Jesus, mentalidade de ganhadores de almas. Outra coisa, hipocrisia de homens que ensinam mentiras. 1 Timóteo 4,2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, já vedou. E aí começa a ensinar, e ensinam, parece que de maneira perfeita, entre aspas, mas não tem verdades, não te ensina a imitar Jesus. Ora, irmãos, nós estamos no século 21, mas a Bíblia é a mesma. Ora, irmãos, logo estaremos no século 22, mas Jesus é o mesmo. E a Bíblia não diz para mim reformular as coisas e mudar as coisas, ela manda, permaneça na verdade. E outra coisa para as nações ouvirem, se é que podem, aleluia, a Bíblia não foi escrita para o Brasil, a Bíblia foi escrita para a igreja cristã espalhada nas nações. Canará, sore, camai. A Bíblia foi escrita lá para a Alemanha, a Bíblia foi escrita lá para a tribo dos Bajaus, a Bíblia foi escrita lá para o Japão, a Bíblia foi escrita lá para a Coreia, a Bíblia foi escrita para o Brasil, para o Uruguai, a Bíblia foi escrita para a terra. Ó moradores da terra, esta é a palavra de Deus. Independe de cultura, porque esta é a verdade. E lembrem-se que a Bíblia foi escrita em hebraico, em grego, algumas porções em aramaico, em acádico e também, faltou uma língua. São 5 línguas, apesar de que grego e hebraico é o que predomina. A Bíblia, meus irmãos, também diz que o coração perverso e incrédulo promove também, é uma das coisas que promove. Hebreus 13:2, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Hebreus fala muito sobre essa questão, principalmente no início, né? Capítulos 4, 3, 4, 2, 3, 4. Fala assim, irmãos, se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração de vocês como no tempo de Meribá. Capítulo 2 diz, ai de nós se negligenciarmos tão grande salvação.
A Bíblia diz que primeiro vieram pelos anjos, mas agora é pelo Filho. A verdade do Filho está nas nossas mãos. Então cuidado, tenha um coração limpo, tenha um coração lavado. Ei, irmãos, nós estamos nos preparando para morar com Ele, com Jesus. Ele é puro, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é amor. Prepara o seu coração para imitar o dele. Dá-me um coração, meu mestre, coração. Dá-me um coração. É isso que nós temos que orar ao Senhor. Põe em mim um coração igual ao teu. Senhor, tua palavra diz, Ezequiel fala, Jeremias fala, que o Senhor nos daria um coração novo. Põe esse coração novo aqui, disposto a te obedecer, te amar todo dia e fazer cumprir a tua vontade. Outra coisa, aumento da iniquidade que esfria o amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E isso atrapalha, afasta de Deus. Outra coisa, falsas ciências ou contradições do saber. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. E aqui envolve muita coisa de ciência, conhecimento e a ciência que nós temos hoje. Uma das coisas de afastamento da fé, lá, que eu ouvi um vídeo, a irmã Eleusa passou para mim um vídeo da situação da Alemanha, um alemão falando bem o português, falando o que está acontecendo lá, milhares de pessoas saindo das igrejas católicas e evangélicas luteranas, e por causa de algumas coisas lá, e eles disseram uma coisa que me despertou muito, entre outras, eles disseram assim, olha, é porque hoje também tem a ciência, e tem muita coisa que a gente agora discorda. Irmãos, eu quero que você pegue a ciência, qualquer coisa da ciência, e traga para mim, para a gente colocar na Bíblia, para ver se a Bíblia não fala perfeitamente sobre. Pastor, por favor, já está provado que houve uma explosão, aleluia. Então vamos olhar para a Bíblia. O Big Bang, aí é outra coisa, interpretação. Mas aí a Bíblia diz que Deus falou assim, ó, haja. E por que é diferente do Big Bang? Explosão, espalha. Qual que é a explosão que ajunta? Nenhuma. A não ser que seja uma palavra de um Deus que está fazendo, que está criando, que está construindo. Haja. E o globo foi se fazendo, porque tudo foi criado por Deus. Depois a terra era sem forma e vazia, ele vai criar as coisas ali, etc. Então, pastor, eu fui formado da terra, mas pastora, a ciência fala que eu sou a evolução do macaco, uma espécie diferente, que agora não existe mais, papapá. Mas olha para o seu corpo e vai para a ciência. Os 15 elementos químicos da terra, nós temos eles no corpo. Aí vai para a ciência, mas como que eu fui formado de um barro? Hoje, a argila faz célula viva. Mas é outra coisa aberrante, pastor. Como que a mulher foi criada da costela de Adão? Hoje tem clonagem. Tudo que contradizia a Bíblia na ciência, agora está do lado da Bíblia. Antigamente dizia, mas a terra é plana, né? É Pangeia e plana, porque isso e porque aquilo, e a Bíblia já dizia 700 anos de Cristo, anos antes de Cristo, dizia, a terra é circular. Aí o camarada começa a dizer que a terra é oval e o povo persegue ele, e hoje todo mundo sabe que ela é circular. Aí que está o negócio. A Bíblia, ela é a própria ciência, a revelação de coisas profundas e maravilhosas, e cada escavação arqueológica confirma a verdade, a veracidade dos fatos bíblicos. Então, mas hoje,
começa a falar de ciência, mas olha lá, eles fizeram lá a medida de quantos anos eles acharam aquele esqueleto. Então, há 200 milhões de anos antes existe esqueleto. Agora vai para os cientistas criacionistas. Deixa eu te falar, tem os evolucionistas e tem os criacionistas, cientistas. Evolucionistas já sabem o que é, aquela questão da darwiniana e tal. Mas os criacionistas têm tanto cristãos quanto ateus. E os ateus criacionistas, que não sabem sobre Jesus e a palavra, ou pelo menos por enquanto não querem concordar, mas eles olham muito para isso e concordam em muita coisa, mas não creem. Eles dizem, tem uma força superior. Tem alguém que está organizando tudo isso. E eles usam a teoria do design inteligente. Para existir tudo como existe, tem que ter alguma coisa superior fazendo isso acontecer de maneira tão perfeita. Ganassi Biai. São ateus, mas reconhecem que existe alguém. Alamanta, Ragacho, Temai. Então a ciência não contradiz a palavra. Procure qualquer coisa. Desde que você estude, tenha um coração puro, você vai entender. Nós descobrimos sobre os seres que não existem ao alcance dos nossos olhos. E Paulo disse, seres visíveis, tanto visíveis quanto invisíveis. E aí vem que, agora que nós temos como há 100 anos antes para cá, é que tem como você encontrar e ver os seres invisíveis. Mas Paulo já falava deles. Não caia nos engodos da ciência. E outra coisa, está aqui a irmã Recilane, que é cientista do comportamento humano e etc, etc. Tem coisa, meu irmão, escute uma coisa. A ciência, ela na verdade está sendo mudada de tempos em tempos. A afirmação da partícula menor de todos os tempos, átomo. E hoje se sabe que tem coisas infinitamente menores que o átomo, mas a ciência afirmava que era a menor partícula existente. E ela vai mudando, porque ela vai descobrindo, e a Bíblia vai se revelando. Porque este não é livro de homens, é o livro de Deus. É o livro do Criador. Araka, Bashudai. E o Criador tem a cura para tudo, tanto para a terra quanto para aqueles que habitam na terra. Aleluia. Então, uma das coisas de fatores que promove a apostasia são essas coisas. Cuidado com a ciência e cuidado com as descobertas deste tempo. Guarde o seu coração e a sua mente. Outra coisa, motivos que induzem alguns a apostatarem da fé. Motivos que levam à apostasia da fé. Ausência de conhecimento. Osés 4:6. Falta de firmeza. 2 de Pedro 3, 17 e 18. Mas companhias. 1 aos Coríntios 15, 33. Irmão, isso aqui é uma das coisas terríveis, porque vai ouvindo espíritos enganadores que usam amigos. Irmãos, pastor, mas eu não posso ser fanático. E nem deve, você tem que ser fiel. Mas o Satanás, ele não está levantando contra quem está no mundo ele já está mandando, o mundo inteiro jaz no maligno. Só que ele está trabalhando contra a sua vida. E o seu amigo que não conhece Jesus, é por isso que ele vai muitas vezes influenciar você mais do que o seu amigo da igreja. Não, mas eu quero ser feliz. Mas o que importa é eu amar. Não, mas o que importa é que eu me sinta bem. Não. Se as 3 coisas são 3 coisas de um apostatado da fé. O que importa é ser salvo. O que importa é amar a coisa certa e a pessoa certa. O que importa não é sentir bem, é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Para viver o centro da vontade de Deus. Ouça, em nome de Jesus. Mas a gente acha o discurso do amigo, esse amigo me ama, porque ele quer que eu seja feliz. Quem te ama é Jesus, e a alegria do Senhor é a nossa força, é o que vem dele. E muitas vezes primeiro a gente enfrenta a tristeza, para depois ser feliz. Entende ou não? Quem concorda, dê glória.
Outros motivos: consciência cauterizada. Não entende mais, não dá para entender mais. Outra coisa, o abandono do primeiro amor. Apocalipse 2, 4 a 5, tem contra ti, Deus se levanta contra, e ainda ameaça tirar o candelabro, porque deixou o primeiro amor, e era a única coisa que faltava, o resto a igreja era perfeita. Outra coisa, avareza, que provoca o desvio da fé, por causa do dinheiro. Tem gente que não é dizimista, porque diz que precisa do dinheiro, e agora tem gente que não tem o dinheiro suficiente, mas é dizimista, porque diz que precisa de Deus. 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz que muitos por causa disso, embaraçaram na fé, perderam a fé e caíram em laço de ruína, porque amaram o dinheiro. O amor ao dinheiro, começa dizendo, é a raiz de todos os males. Aí a pessoa não é fiel dizimista, só é fiel dizimista se sobrar, só é ofertante se sobrar, mas tem gente que oferta e dizima porque sabe que não é o dinheiro que cuida, mas é Deus que cuida. E não estou dizendo aqui que você deve ser um desvairado, um gastante, uma gastante, não. Você tem que controlar tudo direitinho, mas com Deus a gente é fiel em primeiro lugar e acima de tudo. Trazei as vossas primícias, depois eu vou alargar a vossa tenda, eu vou encher o vosso celeiro, diz a palavra. Provérbios 3. Outra coisa, torpes ganâncias, sem fundamento, aquela coisa, meu carro, a minha casa, meu carro, a minha casa, e luta tanto para isso, que despreza a família. Quando tem casa não tem lar mais, quando tem casa os filhos já estão distantes, quando tem casa a mulher já não está junto mais, porque só pensou em construir. Pensa em construir, meu irmão, pensa na casa, meu irmão, no carro, mas antes de tudo, servindo a Deus com fidelidade, amando a sua família e estando com ela. Tem gente que ensina tanto por aí em igrejas, o seu primeiro milhão, a sua primeira riqueza, que não ensina que primeiro você tem que valorizar Deus e a família. E aí a pessoa fica milionária, mas pobre de família. Outra coisa, 1 Timóteo 6, 3 a 5, soberba que corrompe o entendimento. Outra coisa, Efésios 4, 17 a 19, vaidade de pensamento e dureza de coração. Pensamentos entenebrecidos, obscurecidos. A coisa assim é aquela pessoa que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o que Deus pode fazer para ele e os irmãos também, mas não quer ser de Deus. Quem está entendendo? Outra coisa, 2 Timóteo 3, 8, resistência à verdade. Prega a verdade, briga no banco. Você acha que eu não sei, irmãos, por revelação e por pessoas que falam? Às vezes as minhas filhas falaram, tem tempo, mas a Carol ainda estava aqui e outros tempos, pessoas que perto delas não perceberam que ela estava perto, e quando eu falava alguma coisa forte aqui, tipo, converta, assuma a fé, confesse o pecado, isso aqui, aí elas ouviram. Quem que ele pensa que ele é? Ele acha que ele é mais santo que os outros? Ou seja, está ouvindo Lindomar, não está ouvindo a palavra de Deus. Briga com o pregador, fala mal do pregador, defama o pregador para pessoas, estão fugindo da verdade. Pense primeiro se o que você está ouvindo é bíblico, se o que você está ouvindo é palavra de Deus. Olhe para frente, preste atenção em nome de Jesus, porque é necessário converter para achar Jesus, é necessário lavar-se no sangue do Cordeiro para encontrar a verdadeira fé, é necessário amar a santidade e a palavra de Deus, para ser de Deus de verdade, como filho, como membro do corpo. Aprenda a ouvir verdade, não. Toda vez que alguém vira as costas para a verdade, ele está virando as costas para a salvação. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecer aqui é conhecer para experimentar, conhecer aceitando, conhecer para escolher viver, e você será liberto. Tem gente que chegou na igreja, olhe para cá por favor, chegou na igreja até agora, não disfarça não, chegou na igreja até agora, não ouviu a palavra, não entendeu a palavra, converta em nome de Jesus. Veio passear na igreja,
Você acha que a igreja existe por causa dos seus caprichos? A igreja custou o sangue de Jesus e o sangue dos mártires, e custa sacrifício de muitos. É por isso que você não será salvo se não se voltar à verdade, aceitar a verdade, se render a ela e se converter a ela. Por isso vem outra coisa que induz a apostasia da fé. 2 Timóteo 4,10, o amor ao presente século. Tá bom demais, tá gostoso demais esse século. Tem internet com pornografia, tem filmes com pornografia. A gente pode escolher a igreja que quer, do jeito que quer, parede preta, parede branca. A gente pode escolher a igreja que todo mundo entende, quando a gente tem uma vida de pecado, quando termina o culto, sai com uma, sai com duas, marca com outra depois. Só que você não será julgado pelo que o pregador fala, você não será julgado pela cor da igreja que você fez parte, você será julgado pela palavra de Deus naquele dia, se viveu ou se não viveu a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos desnudar diante do Cordeiro de Deus naquele dia. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que tudo vê. É hora de levantar com seriedade para viver para Deus. É hora de levantar com a verdade no coração. É hora de ser crente de verdade. Só dá glória realmente quem ama a verdade e quer viver a palavra. É meio difícil para quem está rejeitando esta palavra, mas rejeitar é apostatar da fé, porque está sendo pregada uma palavra da verdade. Não ame esse século. Consequência da apostasia: naufrágio na fé e corrupção. Vocês não sabem, mas existe um punhado de igreja aí com lideranças que abriram igreja porque não aceitaram se submeter à direção de Deus e à direção de lideranças, e abriram igrejas. E irmãos, para tristeza da nossa alma, tem um punhado de gente liderando igreja com 2, 3 amantes. E o povo bajulando e defendendo, e morre pelo pastor, mas não morre pelo Jesus que ele prega. Gente dando dinheiro para esse povo, mantendo igreja, às vezes aluguéis de 10, 20, 30 mil reais, aluguel por mês, e gente bancando, e o pastor em adultério com 3, 4 pessoas. E aí quando entra numa igreja que prega a verdade, fica brigando com a verdade, fica inventando história, falando mal disso, falando mal daquilo. Converta-te em nome de Jesus. É hora de nos preparar para o céu. Mais de 106 mil pessoas morreram no Brasil, independente do que seja. Irmão, cuidado com esses números. Porque, vou dar um exemplo, não sei os números exatos, mas você pode consultar. No ano passado, 2019, tipo assim, morreu 30 mil de pneumonia. Esse ano, não morreu 12 mil. Será que não tem alguma coisa errada aí não? E começa a falar de problema de coração, de problema disso, de problema daquilo, para você ver que número que vai levar. Cuidado, mas se guarde. O vírus é verdadeiro, está no meio de nós, infelizmente, nas sociedades, e está matando pessoas, isso é verdade. Cuide-se, mas cuidado com os números alarmantes e com os alarmistas. Com as redes de TV, como a tal da Globo, infelizmente, que é uma coisa contra o governo, que só atinge o governo. Morreu alguém lá no Paraná, a culpa é do governo. Eles não tiraram do domínio do governo? Ou o governo mandou nos estados? O governo mandou nos estados? Mandou nos municípios? E por que a culpa é dele? Irmãos, sejamos honestos. Cuidado com essas coisas. E aí, irmãos, a consequência da apostasia é naufrágio na fé e corrupção. Aí começa a se corromper, começa a querer o que não deve, amar o que não deve, e agora faz parte de um lugar que não deve. Não estou dizendo que você tem que fazer parte só dessa igreja. Se Deus se dirigir, meu filho, você vai para onde você for dirigido por Deus, e glória a Deus por isso.
Só que tem lugares que não prega a Deus, não prega a salvação, não prega o céu e não fala de chegar no céu. E igreja é para pregar o céu, pregar a salvação, pregar arrependimento. Jesus, quando ressurreto, apareceu para os discípulos em Lucas 24, ele diz assim, ide pregai o arrependimento. Ele não diz pregue a prosperidade, ele diz pregue o arrependimento. Por quê, pastor? Quem arrependeu, converteu, já é próspero. Ele prega a verdade. Outra coisa, decadência e perca da graça, consequência. Aí não tem a graça para não pecar mais, não tem a graça para entender mais, não tem a graça para ser mais. Decadência. Meu irmão, nós não vivemos no pecado porque temos a graça. A graça abunda, ela cresce e ela me faz viver sem pecado, a graça de Deus. Mas ela não pode se tornar vã. 1 Coríntios 15:10, Paulo disse, não eu, mas a graça de Deus que está em mim, que não se tornou vã. Não deixe a graça se tornar vã. A graça me eleva, a graça me enche, a graça me leva para a oração, a graça me leva para o jejum, a graça me leva para a casa de Deus, a graça me leva a santificar, a graça. É por isso que o Espírito Santo é chamado de Espírito da graça. Gálatas 5:4. Outra coisa, perecerão no engano. Tessalonicenses 2:10, a segunda carta, aleluia, diz assim, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha que coisa profunda, meus irmãos. E ele diz ainda que vai ser entregue à mentira, porque não aceitou a verdade. É isso que acontece, quando você não aceita a verdade, a mentira chega. Porque duas coisas, uma delas ocupa seu coração, ou a mentira ou a verdade. Saiu verdade, ficou mentira, saiu mentira, ficou a verdade. Ame a palavra de Deus, seja crente de verdade. Cuide-se, guarde-se, estamos preparando para o céu. E esse vírus que está por aí está matando gente, nós temos que estar pronto, eu, você, nós. Outra coisa, serão entregues a Satanás para castigo. 1 Timóteo 1:18-20. Entregues a quem? A coisa mais terrível da vida que alguém pode ser entregue. Outra coisa, sofrerão severa punição. Apocalipse 22:18-19. Ai daquele que acrescentar ou tirar alguma coisa desse livro. As pragas do livro vão ser acrescentadas na vida de quem faz isso. Olha a ameaça. Eu não sou de gostar de ameaça. Problema seu, mas Deus está ameaçando. Problema dos ignorantes. Eu amo a verdade, quero a verdade, nada mais que a verdade. Trevas eternas, Judas 10:13. Judas é só um capítulo, de 10 a 13. 2 de Pedro 2:17, trevas eternas. Judas, de 14 a 16, juízo divino. Apocalipse 21, versículo 8, a segunda morte, a mais terrível de todas as mortes, é a segunda morte de Apocalipse 28, porque é separação eterna de Deus. Sabe por que a terra ainda tem refresco? Sabe por que a terra ainda tem algum refrigério, mesmo estando como está? Porque Deus ainda está nela. A pior dor, o pior sofrimento, a pior angústia de uma alma humana, é a ausência total de Deus. Porque se Deus se ausenta, tudo que é bom se ausenta. Cuidado. Por que Deus fala assim, pastor? Porque Ele quer nos salvar. Porque Ele quer nos lavar, limpar, perdoar os pecados. Ele quer arrependimento. Ele quer encher o povo dele da glória, da graça, da presença de Deus. Ele quer encher a igreja da glória, da graça, da presença dele. Você está sentindo alguma coisa? A sua alma ainda tem alguma vida espiritual? Ou tudo isso é nada para você? Veja se não está apostatado. E se não estiver, ame a verdade, abrace e receba a verdade. Quantos maridos amando a verdade e as esposas odiando? Quantas esposas amando a verdade e os maridos odiando?
Quantos pais, quantos filhos fazendo a mesma história. É hora de abraçar a verdade, amar a verdade. Ainda tem tempo para ficar olhando para os lados com a palavra dessa. Eu estou me enchendo de temor. 2 de Pedro 2,12. Condenação e destruição. Isso é o que vem para aqueles que abandonam a verdade, que abandonam a sã doutrina. Como devemos reagir diante das apostasias? Permanecendo firme no que aprendemos. Biblicamente, 2 Timóteo 3,14. Examinando a nossa fé. 2 Crônicas 13:5. 1 Coríntios 11:23 a seguir e vai. Terceiro, resistindo firmes na fé. 1 de Pedro 5,9. O diabo, vosso adversário, está ao derredor procurando quem possa tragar. Nós temos que aprender uma coisa: resistir firme na fé. 4:7-9 de Tiago. Nós temos que nos achegar a Deus. Que jeito? Resistindo o diabo. Que jeito? Sujeitando a Deus. Quarto, devemos perseverar na verdade até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Devemos viver sobriamente. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Fugir das apostasias. Jeremias 51:45. Apocalipse 18:4. Cuidar da sã doutrina. 1 Timóteo 4:15 e 16. 2 Tessalonicenses 2:15. Combater firme o bom combate. 1 Timóteo 1:18. Manter a fé e a boa consciência. 1 Timóteo 1:19. 1 Timóteo 1:5. E ensinar somente o que convém à sã doutrina. Tito 2:1. Fique sobre os pés. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É a ordem. A ordem é para todos que fazem a obra e pregam o evangelho. Fala somente o que convém à sã doutrina. Não inventa história. Por quê? Porque a sã doutrina é um conjunto de normas para a salvação de todo o que crê. Diga: a sã doutrina é um conjunto de normas para a salvação de todo o que crê. Diga: é o alicerce e o sustentáculo da verdadeira fé cristã. Você não é evangélico, você é cristão. Você é um Cristo pequeno, um imitador do Senhor, e procura fazer isso olhando para a palavra. Está entendido? Nós temos doutrinas de homens, doutrinas de hereges e doutrinas de demônios. E a doutrina de Deus. Escolhe qual doutrina te leva para o céu. Qual delas? Permaneça nela. Permaneça nela. Aleluia. Vamos orar? Temos temor no coração? Há tremor no nosso coração? Aleluia. Glória a Deus. E entenda, irmãos, a doutrina está completa. Não precisa de nenhuma modificação ou alteração. Não aceite invencionices. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus.
lava os nossos corações e as nossas mentes. Limpa-nos de toda informação que não é do Senhor. Tudo que lemos, tudo que ouvimos e não veio do Senhor, por obra do teu milagre, o teu sangue lave as nossas mentes, purifique as nossas mentes, pois nós colocamos os nossos corpos no altar do Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E agora, procurando não nos conformar com este mundo, renovamos a nossa mente diante de Ti, porque queremos conhecer sempre a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Orabagaçoque mandai. Olha agora os que querem a verdade, Senhor. Os que amam a verdade, os que querem andar no trilho da Tua vontade, conforme a palavra, Senhor. E lava no Teu sangue, lava esta que está pela internet, esta pessoa que está orando. Arranca mágoas, arranca males, arranca doutrinas espúrias, doutrinas de homens, de demônios. Ó Deus, arranca as heresias, apostasias, as fantasias, as fábulas e loucuras. Arranca em nome de Jesus. Traga para nós a verdade, pois nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Queremos viver nesta terra amando e glorificando e servindo o Teu nome. Conforme a palavra. Meu Deus, batiza no Espírito Santo, enche do Teu Espírito Santo cada um de nós, porque é Ele que nos convence da justiça, da verdade, do pecado, do caminho reto. Gadabaço, prece amai. Oh, Espírito de Deus, nos encha e nos ensina a andar conforme a vontade do Senhor, Badarai, e nos leve a viver de tal maneira que o Senhor seja glorificado em nós. Traga paz, traga cura, traga bênção. É a nossa oração, é a nossa oração, no precioso e santo nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? E aí? Vai ficar olhando para o tempo ou vai amar a palavra e vai viver a palavra? Tem hora, irmãos, que no dia da Santa Ceia dá dor no coração. A pessoa está com o pão assim, ó. Não sabe o que está fazendo, embora tenha sido instruído da maneira mais clara. Não sente, já está desligado. Pense nisso, coloque a sua vida em ordem. Tem pecado, confessa, procure sua liderança, se trate. Nós temos que estar pronto para a volta do Senhor. A Bíblia diz que é um sinal da volta de Jesus a apostasia, e ela está espalhada na terra. Jesus está voltando. Gostaram desse estudo da apostasia? Glória a Jesus. Pedidos de oração, de orações. Ingrid, 13 anos, leucemia, vamos continuar. O Jonathan, irmão, já está sendo considerado um milagre no hospital. Pessoas, eu ouvi o áudio, o Daniel passou para mim. Pessoa falando, eu nunca vi isso na minha profissão, o que aconteceu com ele. É uma coisa assim que é um milagre, a pessoa falando. Vamos continuar orando, que ele já está bem, está lúcido, graças a Deus. Maria Lúcia, Covid em estado grave. Lorena e Kleber, suspeita de Covid. Vamos orar, continuar orando pelo doutor Alvarenga, por Danilo Rico também. Gilson, tio da Ludmila. Ontem eu orei por ele, viu, irmã Ludmila? Teve uma perfuração no intestino, que em nome de Jesus tudo aconteça lá de bom. Terezinha Pereira, princípio de infarto. Tamires e Tiago, porta de emprego. Selma Aparecida, restauração da vida emocional. Os irmãos desta igreja que estão enfermos.
contas 41 pelo Face, 30 pelo YouTube, 213 pessoas aproximadamente conosco neste culto em tempo real. Que Deus abençoe estes irmãos. Abençoe Eleida Machado, Valtemar Ferreira Caetano. Ô meu querido, um abração. Estão morando em São Paulo, é? Deus abençoe Ceci Oliveira, em nome de Jesus. Deus abençoe Gerson Leonardo Costa. Ô meu querido, que bom. Ali diretamente de Morrinhos. Paz do Senhor, meu filho. Um abração para ti, viu? Deus abençoe todos que estão aí pela internet. Vamos orar? Quem está aí na verdade? Levante sua mão, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, clamamos por estas vidas que anunciamos aqui, os seus pedidos de orações e por todos os pedidos de orações que estão nessa caixa de oração. Cada vida, cada pessoa que ainda nesta terra está ao alcance de um milagre, confirma agora, recorrendo, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, clamamos, em nome de Jesus cura, em nome de Jesus liberta, em nome de Jesus transforma, em nome de Jesus faça maravilhas, em nome de Jesus arranca o mal. Senhor, abençoa o nosso pastor Francisco Nascimento, nossa pastora Cilei Nascimento, com muita saúde, com muita graça, com restauração total, perfeita, sem sequelas, em nome do Senhor. Lava os pulmões do teu filho, dê um par de pulmões novos para a glória e honra do teu nome, e dá força e graça à pastora Cilei, meu Pai. Abençoe e abençoe com cura doutor Alvarenga, em nome de Jesus. Diácono Danilo Rico e sua família, confirma a obra. Bruno, ó Deus, e a sua família, em nome de Jesus. Felipe, família, vai visitando, vai curando, vai dando força, vai dando graça. Visita Rosa Dias e família, visita, meu Deus, irmã Regiane e família, vai cuidando com teu poder, vai restaurando, dá saúde à irmã Ione, confirma a cura, irmão Benedito, visita, meu Deus, em nome de Jesus, Nilton Esteves, Débora Esteves, Benedito e Ione, Jair e Creuza, Hilda Rocha, Maria Inês, Maria Nilde, que tudo seja perfeito, a cirurgia seja na hora do Senhor. Fernandinho Estrela igualmente, Evani Carvalho, Nildete, meu Deus, irmão Gilberto, Maria de Freitas, irmã Marta, ó Deus, a família, irmã Naná, em nome de Jesus Cristo, irmã Cíntia, a família, dando graça, força, consolo. Abençoe, meu Pai. Ajuda agora, meu Pai, toca nesse enfermo agora e vai arrancando a enfermidade, vai arrancando o caroço, vai arrancando o câncer nesse rim, faz um milagre, vai libertando, meu Deus, vai arrancando infecção, inflamação, males. Põe a tua mão nesta vida agora, cada braça, milagre, receba, cura, receba, em nome de Jesus, restauração, força, receba em nome de Jesus, da cabeça aos pés, traga o milagre, blavaço, quebranai, em nome de Jesus. Receba agora a cura no corpo, na alma e no espírito. Receba a bênção. Você que está pela internet, você que está aqui, você que está na retransmissão, receba em nome do Senhor Jesus. Quantos creem, concordam e recebem, diga amém. Amém. Glória a Deus. Levante sua mão. Próximo culto da equipe amarela que está aqui, vai ser na quinta-feira, na abertura da campanha, hein? Glória a Deus. Equipe de hoje à noite, equipe laranja, será servido cafezinho. 0800? Cobra, rapaz. Estou brincando, irmão, fica tranquilo. Aquela porta ali, ao terminar, você passa por ela, toma seu cafezinho e vai em paz, abençoado e amando a verdade. Findo dizendo, segundo aos Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém? É a irmã Ivana, é? Amém, minha filha, Deus te abençoe. Amém, então? A bênção apostólica sela tudo que Deus trouxe a nós. Deus abençoe Carlene, ali de Trofa, Portugal, Ana Carolina, nossa grávida. Vocês ficam mandando mensagem, vovô, é ela que vai ser mãe, irmão. Falando vovô, eu com esse cabelo preto, tudo. Marcelo, Deus abençoe vocês, Deus abençoe Iafec, Silvânia Oliveira, Luiz Carlos e Nailza, Deus abençoe, são muito bem-vindos, eles estão ali na Flórida.
é o meu querido Luiz Carlos Martins. Deus te abençoe, meu querido. Luiz Carlos e Nailza são outros, e Luiz Carlos e Camila. Meu amado, que saudade de vocês, estão ali na Flórida fazendo a obra de Deus. Um abraço para vocês. Manronei, Rosielma, Eleida, Deus abençoe todos vocês de forma especial. Curva a sua cabeça. Irmão Beto, lá de Goiatuba, meu querido Beto, Manquércia e os filhos, Deus abençoe vocês. Deus abençoe você onde você estiver de maneira muito especial. Curva a sua cabeça e com a bênção apostólica, creia que Deus vai selar algo novo e abençoado e especial na sua vida. Os que querem e creem assim, levantem a sua mão direita. O amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador único, Jesus Cristo, e a comunhão, as consolações, a presença viva, frutífera, maravilhosa do Espírito Santo, seja com todos nós, seja com você, seja com a igreja, assim seja até a nova Jerusalém de Deus. Os que recebem com essa fé, vão dizer: amém. Deus te abençoe, tome assento. Glória a Deus. Internauta, cuidado, muitos apostataram da fé, viraram as costas para a sã doutrina, a verdade de Deus. Não faça isso. Eu tenho certeza que você quer morar no céu, então não faça isso. Ame a verdade, lute todo dia para viver a verdade, lute para crescer, frutificar, para ficar um varão cada dia mais, alcançando a estatura de varão perfeito, para santificar-se cada vez mais, para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, adolescente, uma jovem de Deus, uma criança de Deus. É assim que vamos, e Deus vai nos ajudando. Deus te abençoe. Amém.